Fala aí, galerinha. Vamos chegando aí. Daqui a pouco o Fernando entra aí e a gente começa a conversar. Eu vou te mostrar como fazer uma live, uma transmissão ao... Chegando. O Fernando já entrou, tá chegando aí. E aí, cabra? Beleza, meu mano? Eita, tá alto, peraí. E aí? Fala aí pra ver se dá pra ouvir. Ih, tá ouvindo aí? Eu não te ouço, viu? Não? Não tô te ouvindo e nem tô vendo sua imagem. É Agora tá mesmo? fechadinho, mas não te ouço. Ih, deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Consegue ouvir agora? Tá melhorando, tá chegando. Tá ouvindo? Tá chegando Alô? picotado. Agora, Tá picotado? O som tá bom, a imagem tá boa. Oi? Não? Teu vídeo está travado aqui na o minha áudio tela. chegou, mas a imagem tá parada. Será? Deixa eu ver a internet. Agora melhorou, Deixa agora eu ver a tá show de internet bola. aqui, peraí. Vendo se o sinal Tô está te ouvindo agora. funcionando. Tô te Testando ouvindo bem áudio, agora. testando vídeo. Melhorou? Fala aí, querido. E aí, mestre, como é que tá? Boa noite. Agora vai rolar, hein? Acho que vai. Tomando um cafezinho aí, um chazinho, Uma aguinha mesmo. uma aguinha. E aí, meu querido, como é que tá tudo? Tá dando para ouvir de boa ou tá cortado? Deu uma assadinha, tá, né? Dá uma desincronizada, mas acho que agora vai engrenar. Galera que já tá aí, vai falando aí como é que tá o som, como é que tá o áudio. Estão vendo legal? Vai Boa. dando um feedback pra gente aí. Que é tudo junto e misturado, que esse negócio de live agora você tem que estar adequando o tempo todo, que depende do sinal da internet de cada um. É assim, né? Exatamente. Me- Mesmo as lives mais tops dão umas falhadas, depende de uma série de questões técnicas também, né? Paciência aí para quem tá vendo. E você me ouve bem? Como é que tá o áudio? Você está me ouvindo Eu bem? estou ouvindo perfeitamente, estou ouvindo perfeitamente. A tua imagem tá boa também. Tem um pouco de luz, Então, acho que em cima de maravilha. você só tá um pouco. Acho que se você descer a câmera um pouquinho é melhor, que tem muita luz em você. Se eu for mais para trás? Não, não, se você descer o celular ou a câmera um pouco, Ah, tá filmando a luz. descer aqui. Vamos ver se eu consigo aqui, meu camarada. Que acho que não vai. Não, se der. É porque tá filmando a luz. Quando filma a luz, aí fica ofuscando, né? Entendi. Deixa eu fazer um outro gabiru aqui, então. Pera aí. Vai fazendo aí que eu vou te apresentando pra galera que tá chegando aí. Galera, pra quem não conhece o Fernando, esse cabra aí eu conheço há uns, sei lá, deve ser uns 15 anos ou 20 anos, eu não tenho certeza. Lá pro Giro de 2000, então já deve fazer quase 20 anos que eu conheço o Fernando. Mais ou menos isso. É aqueles caras que quando Por começou o aí. movimento do forró aqui em São Paulo, a gente frequentava lá o Remeleixo, o Projeto Equilíbrio na época, e tinha aquela galerinha que já frequentava direto, que já estava sempre dançando nas pistas ali, né? Que
apavorava as pistas fazendo um monte de passo Xiii. maluco de braço e tal. E o Fernando é um desses caras aí que sempre estava riscando a pista lá, fazendo parte desse movimento. E a gente não, eu acho uma coisa interessante, Fernando, que a gente não, claro que não está vendo, salvo alguma exceção de colegas que a gente está mais próximo, mas as pessoas em geral, você não está vendo o que cada um está fazendo da sua vida, né? Você não sabe da vida das pessoas, né? E você é uma pessoa que por acaso eu não acompanhei, vamos dizer, de perto esses últimos 20 anos que se passaram. Então eu nem sabia o que você andava fazendo por aí afora em relação ao forró, teus estudos, que você vai contar tudo isso daqui a pouco. E aí, de repente, eu cruzei com você, eu não sei se eu cruzei com você pela Europa, ou se eu vi algum flyer teu, que você estava dando aula na Europa, já faz alguns anos e tal. Aí eu falei, porra, que legal, olha só, esse cara que eu não vejo faz tanto tempo, já tá. Nem sabia que ele dava aula de forró e tá dando aula na Europa. Aí vi alguns outros colegas lá da Europa que organizam eventos te convidando para dar aulas de cultura popular, com rabeca. Eu falei, porra, eu nem sabia que ele tocava rabeca, tocando zabumba. Eu falei, pô, o cara toca zabumba, meu. Caraca, eu perdi muita coisa aqui, porque sabe quando a gente vai convivendo no forró com as pessoas, né? E 25 anos se passaram. Tem aquelas pessoas que você convive mais de perto ali, que você sabe mais ou menos, né, o que cada um está fazendo da vida, não sei o quê. E tem aquelas pessoas que você vê de vez em quando num evento ou outro, né, e tal. E aí, de repente, eu falei, caraca, olha esse cara, né? Já virou o que eu chamo de agente multiplicador do forró, né? E dos pesados aí. Deixa eu ler aqui o pessoal que por acaso não está sabendo, o Fernando Correia é formado em educação física, ele é músico, ele toca aí rabeca, zabumba, depois você fala o que mais, Fernando. Ele é dançarino aí. E ele é agora um grande pesquisador da cultura tradicional, das tradições aí orais do Brasil. Já deu aula aqui em São Paulo, num lugar muito importante aqui da Vila Madalena, que é o Instituto Brincante, que resgata muito a cultura popular lá, principalmente de Pernambuco, que é do grande monstro sagrado da cultura brasileira, o Nóbrega, Antônio Nóbrega. É o cabeça lá, né? E aí já são 19 anos aí nessas correrias, né, Fernando? Começa a contar um pouco da Já tua tem um história aí, tempo, querido. Fica à vontade. já tem um tempo nessa história aí. É. Você está com quantos anos, Fernando? Cortou. Você está com quantos anos agora? Meu irmão, eu 38 para inteirar 39, né? Sou Hum. canceriano, agora em julho a gente completa 9 anos. Então começou no forró, era quase menor de idade. Rapaz, eu comecei no forró, eu tinha acabado de fazer 18 anos. Olha aí. Treinava capoeira, né? Eu dava aula também, mas nesse dia eu fui dar aula na academia do meu mestre, porque ele foi viajar. E eu fui muito ligado em aniversário. Aí eu cheguei lá no dia e acabei comentando com as alunas do meu mestre, que era meu aniversário. Elas falavam, nossa! E eu falei, vou fazer 18 anos. Elas, nossa, 18 anos, vamos aproveitar. Então vamos fazer alguma coisa, não sei o que. Eu nunca fui muito fã de comemoração. Mas eu falei, vamos embora. Ela falou, então vamos forró. Aí eu fui pro forró. Aí cheguei no forró, achei bom demais, né? Fui no Remeleixo, primeiro dia, primeira vez que fui no Remeleixo, já achei, falei, rapaz, é um menino, né, tímido, aquela coisa. Cheguei no primeiro lugar que eu já não precisava nem perguntar. Pronto. Cheio de energia, cheio de amor para dar. Rapaz, eu tinha pela vivência com a capoeira, né, e pela vivência com os mestres antigos, tal, eu já tinha uma identificação com a musicalidade, né? Então eu já tinha uma identificação com a musicalidade, cheguei ali, gostei de tudo, gostei do ambiente, tal, gostei das pessoas, gostei de dançar, de me mexer, foi show de bola. Juntou, caiu sopa Fome no com a mel. vontade de comer, né? A fome com a vontade foi bom demais. Mas no começo eu E não queria aí? dançar, né? Eu ia, essa primeira noite eu fui porque as meninas me deram umas canjibrinas lá, aí eu tomei, fiquei alegre, aí fui dançando, achei uma maravilha. As outras vezes que Ah, eu fui dançar, o pessoal, as mulheres não queriam dançar muito comigo, não. Aí eu tive é? que passar por um processo de olhar, observar, né?
Aí eu fui algumas vezes olhando, observando e aprendendo, né? Aí ficava encostado. Eu já olhava o Buiú, olhava uma turma. O meu tá cortando ou o do Evandro tá Que ano cortando? foi esse? Peraí, a Fernanda tá dizendo que o áudio tá cortando. O meu tá cortando ou o do Evandro tá É o teu cortando? Ou os áudio. dois? É o teu Hã? áudio, que eu não estou te ouvindo cortado. É? Então, peraí que eu vou fazer o seguinte, Evandro. Eu vou... Se eu entro com a internet sem ser do meu Wi-Fi, para ver se melhora. Eu troquei de internet também. Ó, meu sonho é tocar com ele, você viu aí? Pessoal comentando aqui. Vamos Vamos ver se... ver, vai falando aí pra gente testar. Alô, Tô te ouvindo. Vai falando, beleza? continua falando. Vamos lá, tá cortando ou não? Tá cortando, dá para passar. Parece que tá bom, vai lá. Então, vamos embora. Então é isso. Aí eu comecei em forró para festa, para brincar, para me divertir. A primeira noite foi muito boa, né? Que eu tomei umas canjibrinas, deram uma ciceroneada lá, tomei umas canjibrinas, foi muito bom. Aí depois foi um pouquinho mais difícil, mas a gente foi se inteirando, né? Já tinha uma coisa da musicalidade, da capoeira, da corporeidade e tal, então já rolou, já funcionou bem melhor. É. E eu já via você, né? Via você, já vi o Buiú. Naquela turma tinha um pessoal da turma avançada do Remeleixo, a Pati, o irmão da Pati e mais um pessoal. Então, eu já via vocês lá e já Nossa. fiquei de olho para aprender alguma coisinha, né? Olha só, Pátio Marcelo Gomes, você tá falando. Exatamente. Um salve aí Grande pro Miguel. abraço aí pra você. O povo tá falando com você aí, cara. Diz que quer tocar com você, dançar com você, aí, ó. É, mas o Miguel, tá meio de sacanagem com a gente, mas pode deixar, Miguel. Quando eu for no Rio de Janeiro, eu vou atrás de você, viu? Fica tranquilo. Isso era que ano mesmo que você falou? Quando eu fiz 18 anos, né? Foi em 2000, 99. filho. 99. 99. É, a gente começou a dar aula no Remeleixo em 98 e eu comecei a frequentar no finalzinho de 94, logo que abriu, assim, então. Então já tinha uns É, então. 5 anos aí. Quando as pessoas perguntam para mim, eu falo, olha, eu não vi o começo, né? Porque realmente eu não vi o começo. De 94 para 95 eu não vi. Agora, quando eu cheguei em 99, deu para pegar ainda bastante coisa, né? Ainda aquelas filas quilométricas do Remeleixo que ia até a Marginal Olha. Pinheiro, Aff, né? O Maria. bom, abrindo o danado de bom, café todos os dias, projeto Equilíbrio um monte. A gente ainda pegou uma fase boa aí. É, e tinha um monte de barzinhos em volta lá de Pinheiros que tinham forró também, que não era casa de forró, mas que tinham alguns dias na semana tocando um forrozinho, né? Sim, sim. Foi uma época boa, né? O negócio estava cheio. Tinha muita gente bombando, né, cara? E aí, como é que foi isso aí, Fernando? Como é que você depois se envolveu com essas coisas todas que você acabou fazendo aí na cultura popular, etc? Como é que foi aí? Então, meu mano, o negócio foi o seguinte, né? Eu, como eu falei, já tinha um lance com a cultura tradicional pela capoeira. Eu treinei capoeira há muitos anos, né? Com muita dedicação. E quando eu cheguei no forró, aquilo me... Só que aí eu fui fazer faculdade de educação física. Aí eu comecei Uhum. no forró, comecei a dançar, comecei a dar uma academia, dei aula há uns anos, né? E aí eu entrei para a faculdade. Quando eu fui fazer faculdade, aí eu deixei de lado a capoeira e as aulas de forró regulares, comecei a dar aula só popular, mas poucas, né? E fui fazer faculdade à noite. E não, eu vou falar sobre a experiência da França daqui a pouco. Valeu, meu mano. Obrigado por lembrar. A gente esteve junto nessa aí. Então, fui fazer faculdade. E aí na faculdade a professora me indicou algumas coisas lá para a gente assistir. Aí eu fui fazer um espetáculo do Barbatuques. Fui assistir um espetáculo do Barbatuques. Fiquei Show de encantado. bola, Barbatuques. Percussão corporal. E aí fiquei louco com
aquilo, gostei de fazer um curso. Posso te dar, corta aí, não perde. Posso te dar um parênteses. O Fernando Barba, que é o cara que Sim, criou o Barbatuques, ele tocou no sim. Remeleixo 6 anos, numa banda que primeiro chamava Banda G, era sextas-feiras, depois veio a ser o Boi de Lata. Cara, eu lembro do Boi de Lata. Ele era o Boi de Lata. guitarrista do Boi de Mas eu Lata. não sabia que era o Barba. Era o Barba, Fernando Barba. E aí criou o Caraca, que Barbatuques depois. E, aliás, daquela banda ali saiu outro cara que foi vocalista uma época, que era o Marcelo Preto. Gordão, louco. fortão, com Sim, aquela ô. voz. Sim. Também foi vocalista da banda G, do então Boi de Lata, né? Ó, Por um Marcelo tempo. Preto, que massa. Vamos lá. Então, aí eu fui, fiz esse curso do Barbatuques. No curso do Barbatuques, eu encontrei um cara lá de Santa Catarina fazendo um curso também, que ele tocava maracatu. E aí eu falei, cara, eu queria maracatu, onde é que tem aqui em São Paulo? Ele falou, ó, tem em tal lugar, tem o pessoal do Vira Latice, no Colégio Alves Cruz e tal. Para resumir a história, eu fui tocar maracatu. E aí, quando eu fui tocar maracatu, eu me deparei com um universo diferente, que eu não conhecia, mas mais ou menos que falava uma linguagem que eu já conhecia, que era a linguagem da cultura tradicional. Eu não conhecia, não sabia tocar, mas eu me sentia em casa. Né? Tanto que, às vezes, a gente ia tocar com o bloco de pé, ia de ônibus, ia viajar, fazer alguma apresentação. Eu pegava o pandeiro, começava a cantar umas músicas, começava a cantar coco, a improvisar, porque eu já tinha essa vivência da capoeira. E aí começou a ter rock coco, começou a ter um monte de apresentação que a gente ia cantar. Aí a gente foi. Aí eu comecei a me interessar mais por essas outras ramificações. Aí eu fui ver o que era jongo, fui usar o jongo no sul do Rio de Janeiro, aqui no norte do estado de São Paulo, em Guaratinguetá. Aí fui ver batuque de umbigada aqui em São Paulo. Aí comecei a viajar. Comecei a ir para Pernambuco atrás de cavalo, frevo, ciranda, reizado. O reizado já é um pouco mais recente. E aí eu comecei a me embrenhar dentro desse mundo da cultura tradicional. E cada vez que eu me embrenhava... nesse meio também, em 2006, eu fiz aula no Brincante, né? Quando eu acabei a faculdade, eu fiz um ano de aula no Brincante. Uhum. Com a Rosane Almeida, com o Luciano Fagundes e também com o Otávio. Fiz 2 meses de frevo com o Otávio. Mas frevo, eu dei uma balançada, mas o resto a gente continuou. E aí, cara, eu comecei a perceber que aquela vivência grande que eu tinha, porque nesse tempo, 2000, de 99 até, sei lá, 2000 e pouco, eu ia no forró segunda a segunda. Era arrumadinho no Remeleixo, depois o arrumadinho foi pro KVA, aí era o pessoal do Triângulo Caraíva de terça-feira no KVA, Banguela Banguela. E aí aquele furdunço que você chava. Segunda a segunda, segunda a segunda. Né? Forró 7 dias por semana. E tinha outra, né? A gente fazia dobradinha. Pegava o canto da Ema das 8 à meia-noite e saía depois das 5 da manhã no Remeleixo, com trio virgulino. Eu cheguei aí a 4 forrós por noite. Rapaz, você é o caba, meu irmão. Enfim, aí eu Oh, comecei coisa a fazer... boa. Aí eu comecei, dessa minha vivência na cultura tradicional, aí eu comecei a ver que muitas coisas convergiam com a cultura do forró. E aí tem uma outra coisa que eu aprendi. Estou aprendendo ainda, comecei a aprender, né? Que é como lidar com a cultura oral. Porque a grande maioria desses mestres dessas tradições, eles não tiveram acesso à educação, né? Justamente. Não tiveram acesso à educação. Tudo aqui, né? E aí eu comecei a ter contato com essas pessoas e comecei a me identificar muito com isso, a gostar muito. Principalmente quando eu entrei no universo do cavalo marinho, que foi o que mais me dediquei, e hoje eu estou à frente aí de um grupo, só foram 4 amigos que fundaram o grupo, mas aí tem seus meandros, né? E hoje eu estou à frente do grupo, que é o Boi da Garoa. E só para dar um parêntese para quem não sabe o que é o cavalo marinho é um teatro rural, mas um teatro de rua, que tem mais de 70 figuras. Nós chamaríamos de personagens, né? Os mestres chamam de figuras, né? E mais de 80 figuras
mais figuras. Cada figura tem uma música para entrar, uma música para sair, uma música para dançar. Tem outras músicas que não estão relacionadas com figura. É uma ópera popular que começa às 8 da noite e acaba às 8 da manhã. E não entram todas as Ópera figuras. popular, que nome bonito isso. É um nome bonito, né? É uma ideia de pensar nisso. Eu sinceramente, não vou chamar de ópera, mas é um nome que as pessoas já identificam uma coisa de muita riqueza, né? E aí, quando eu comecei a querer aprender isso, aí eu tive que aprender a conversar com os mestres, né? De que maneira que eles iam querer me ensinar. Porque isso é uma riqueza muito grande, né? E ainda mais, isso é uma coisa que eu acho importante falar. O cavalo marinho, ele vem da cultura da cana. E a cultura da cana, a gente que herdou muitas coisas da sociedade escravagista, né? Sim. Muitas coisas. Não é à toa que a pessoa que é o chefe da equipe, ainda hoje é chamado de feitor. De quê? Feitor. Feitor. Olha só. Ainda hoje. E aquelas pessoas são muito maltratadas, né? São esquecidas. O trabalho é muito duro. Para você ganhar uma diária que hoje está aproximadamente de R$ 34, é o valor de uma diária. Você tem que cortar aproximadamente 8 toneladas de cana. Nossa Senhora. Então, é uma coisa que beira a humanidade. Como foi antigamente, É semi-escravidão, né? é semi-escravidão. Hoje, Só que né? mesmo essas pessoas conseguiram manter um cabedal de conhecimento inacreditável. Tudo da tradição oral, tudo de memória, que é uma coisa que já vem oral, né? O processo pedagógico em alguns países da África, ele é muito bem estruturado, mas ele se dá pela tradição oral. Não é contar a história da carochinha, não. É um outro jeito de entender o universo, entender o processo educativo. E o cavalo marinho, eu tive a oportunidade de ter contato com isso, com grandes mestres da nossa tradição. E aí eu fui devagarinho, tentando me inteirar, aprender um pouquinho, e devagarinho você vai fazendo amizade com os mestres, porque os mestres não ensinam com a pessoa, não porque eles querem aprender, não porque não é nada. Mas pensa, o cara tem, eles mesmos relatam, né? Eu trabalhava carregando cana igual um animal. Eles relatam isso. Então, se eles têm esse tipo de cultura, esse tipo de sabedoria, isso é a única coisa que ninguém pode tirar deles. E é o que eles têm certeza que diferenciam eles dos animais. Forte Porque isso. a sociedade está mostrando para ele que o lugar dele é do lado do burro, do lado do jumento carregando. Mas eles não. Eles, com a inteligência, com a ancestralidade, com o poder da cultura tradicional, eles conseguem se diferenciar desse lugar, se destacar desse lugar. Né? Isso é uma coisa muito importante. E eles não vão compartilhar isso com qualquer pessoa. Eles não vão distribuir o tesouro deles com qualquer pessoa. Claro. Então, faz sentido. O que é natural, né? Faz sentido. E aí, cada vez mais que eu fui mergulhando dentro desse mundo da cultura tradicional, cada vez mais eu fui tendo possibilidade de viajar para outros lugares e me inteirar como que a cultura tradicional e o forró se embrenham, né? Se entranham, mesmo que sotaques diferentes, né? Mesmo que hajam sotaques diferentes, um jeito diferente de tocar, um jeito de dançar, mas eu fui me inteirando com isso e fui fazendo link com o que eu via no forró há muitos anos já, né? Depois eu queria que a gente pudesse, em algum momento, conversar sobre isso. Você que teve vivências com outras culturas relacionadas ao forró aqui em São Paulo mesmo, em outras cidades, até no Nordeste e tal, e na Europa, como é que você vê as ligações, ou o que é diferente, ou o que é próximo, o que é possível, enfim, ter um olhar sobre as ligações dessas partes, né? Rapaz, eu penso o seguinte, o ser humano, quando a gente fala de cultura tradicional, o meu lance é a cultura tradicional brasileira. A gente viaja um pouco, a gente tem acesso a algumas outras coisas também, mas de uma maneira geral, se você for ver, a arte, a vontade de se expressar artisticamente é inerente ao ser humano. Né? Você já vê aí nas pinturas rupestres há 40 mil anos, 60 mil anos,
80 mil anos, as pessoas já estão mudando aquilo que elas mudam. Então a voz dela vira o quê? A voz dela vira poesia. A voz dela vira canto. O movimento que ele faz para sobreviver vira dança. O pensamento vira uma suposição, né? Vira um teatro, vira uma atuação. O ser humano, ele atua desse jeito. E quando a gente vem aqui para o Brasil, eu acho interessante isso, né? Quando os portugueses chegaram no Brasil, já existiam indígenas morando aqui, já existiam os povos tradicionais daqui, que estavam aqui há pelo menos 50 mil anos. Eu estive na Serra da Capivara e vi que há 50 mil anos já tem registros de presença do homem aqui no continente africano. Olha. Aqui no Brasil. Porque em 2017 eu morei na França, né? Mas em 2018 eu voltei para o Brasil e fiquei 8 meses viajando pelo interior do Brasil, de carro, por vários lugares, conhecendo exatamente esse tipo de tradição. Os mestres, os rabequeiros, os sanfoneiros de Oitacho, os coquistas, né? Os mestres de Lundu, de Folia de Reis, de Minas Gerais. Eu fiz esse tipo de viagem em 2018 inteiro. E estive na Serra da Capivara. Ou seja, há 50 mil anos já tinham seres humanos aqui se expressando e vivendo. Quando os portugueses chegaram na África, já tinha as primeiras universidades do mundo estão no continente africano. Quando os portugueses chegaram à África, eles não encontraram um monte de gente lá riscando pedra para fazer fogo. Não, no século XIII já tinha o Império do Togo, no século XIV já tinha o Império do Mali, já tinha uma universidade do Império do Mali, né? Então, milhares de etnias que estavam ali, milênios, condensando a cultura deles. E aí esses caras chegam todos no Brasil, desordenado, misturado, brutalizados, né? Sim. E aí quando eles chegam aqui, os portugueses dizimam os índios. Quando os portugueses chegaram aqui, tinha mais ou menos 2 milhões de índios no litoral. 70 anos depois, só tinha 200 mil. Os caras arregaçaram. Mas mais para o interior tinha essa galera. Os portugueses também, por sua vez, eles foram influenciados, os europeus da Ibérica, foram influenciados pelos árabes da África, do norte da África, que eles ficaram lá invadindo a Península Ibérica há 500 anos. Então, quando eles chegam aqui no Brasil, vem um caldeirão cultural muito forte, grande, né? Muito forte, isso é importante dizer. E aí o que acontece? O ser humano tem vontade de festejar. Agora, com essa quarentena, com esse processo que o mundo inteiro está passando, nós estamos vendo qual é a importância de ter um contato físico com alguém. O ser humano precisa disso. Né? Faz muita falta, o ser humano precisa disso. E aí, o que acontece? As sociedades tradicionais se aglutinam para celebrar, para se juntar, para fazer, para festejar, para cantar, para se expressar. Isso acontece no mundo todo, mas vamos falar do Brasil. Então, quando você fala em festa popular, porque a gente fala de forró dança, forró música, forró cultura, forró não sei o que lá. Antes de qualquer coisa, para mim, e nisso eu não estou sozinho, que o Salatiel de Camarão também concorda, antes de qualquer coisa o forró é festa. Né? Antes de qualquer coisa o forró é festa, é união, é junção, e as pessoas fazem isso no Brasil todo. Então, quando você vê aqui no Sudeste, no norte de Minas, por exemplo, que tem um tipo de dança que eles chamam de lundu, que vem depois da Folia do Divino. Aquilo tem a ver com forró? Talvez com o forró que a gente conhece, com mudança de casal, com esse ritmo que a gente tem, talvez não. Mas enquanto celebração e manifestação de festa, de dança e de harmonia e de comunhão, com certeza tem. Agora, com as celebrações tradicionais do Nordeste, não dá para negar que o nosso forró, que o forró que tem no Nordeste, que veio para o Sudeste, né, e que hoje está no mundo, esse forró ele tem um sotaque nordestino. Agora também tem sotaque de outros lugares, né? Mas de uma maneira geral... o cara tá perguntando aqui, se o forró nasceu na Europa. Rapaz, tem muito forró lá na Europa. Agora, o forró que a gente conhece é do Brasil, né? E olha o nome do perfil, Let the Dance Speak. Let the Dance Speak. Eu não ouvi falar que o forró nasceu na Europa, não, meu amigo. Isso aí é novidade. Mas que está lá na Europa e que o pessoal está fazendo um trabalho muito bom lá, não dá para negar, né? Talvez então, ele esteja falando das origens
de algumas manifestações que já vieram para o Nordeste, que misturou tudo e que criou o forró, né? Rapaz, isso aí é um bom assunto que a gente está falando no nosso curso lá, né, na arqueologia do forró. Né? De fato, a gente tem uma disparidade muito grande de poderes. A gente tem o povo, constituído basicamente pelo pessoal que trabalha no século XVII, no século XVIII, até meados de XIX, os ex-escravizados. Mas a gente também tem, não pode esquecer que, embora uma minoria de poder, eles não tinham poder, comparando com os senhores, eles estavam ligados, né? Não dá para dizer que os senhores não influenciavam os escravos em nada. Então, houve sim miscigenação. O próprio bailado que a gente tem, o baile de dupla, né? O de dupla, não. Mas o de casal bem juntinho, aquele abraço, tem uma grande chance de ter uma influência europeia, né? Influências, né? Influências, mas não dá para dizer que o forró nasceu na Europa, mas que nós tivemos influência, sim. Então, o Miguel está falando que as danças de ciranda eram europeias. Tem muita dança circular né? Na Europa. Mas também você tem danças circulares indígenas aqui, antes dos indígenas terem contato com os europeus. Você tem danças circulares na África, você tem danças circulares na Ásia, né? Isso aí é um tipo de coisa que a gente não consegue chegar num consenso, porque em vários lugares separados, por isso que eu falei, o ser humano tem essa vontade de se expressar. E eles arrumam essa vontade de se expressar, né? Agora, que aqui no Brasil, o forró que a gente tem é uma mistura de tudo, com certeza. É uma mistura da matriz africana, né, afrodescendente, é uma mistura da raiz indígena, e também é uma mistura dos europeus que vieram, principalmente os portugueses, com uma influência árabe muito forte lá, né? O forró nosso é uma mistura muito grande, não dá para negar. E a gente tem uma influência dos judeus muito grande, Então, ciganos e judeus muito grande. Que é justamente uma característica do que é o ser brasileiro, né? Que é essa miscigenação gigante. Isso sem falar nos ciganos, né? Você tem uma influência da música cigana no sertão nordestino, você tem uma influência do judaísmo, né, no sertão nordestino. É importante falar isso. A própria carne de jabá, né, que o pessoal come, eu vi o Santana falando isso aí. Eu não tenho a referência que ele usou, mas o Santana falou que a carne de jabá é uma referência à carne que eles já preparavam antes para o Shabá, que os judeus guardam o sábado, né, sem trabalhar. Olha só. Então eu tenho essa referência do Santana, o cantador. E aí vai acontecendo as corruptelas, né? Você pega uma palavra, daqui a pouco essa palavra vai sendo repetida e muda e vira uma outra palavra, né? Exatamente. Mas não dá para negar que o forró que a gente vê tem um sotaque da festa nordestina. Porque antes de virar o forró, como a gente conhece, seja o nome que tiver, aquelas pessoas já celebravam antigamente, né? Elas já se juntavam e já celebravam de diversas maneiras diferentes. Em cada lugar diferente, com coisas diferentes, mas tinha um sotaque comum à região. É uma coisa que eu já estou observando, assim, eu estou aqui, você está falando, eu estou aqui pensando. Eu falei com o Flavinho Lima no primeiro live que eu chamei de Evandro Convida, né? Depois com o Salatiel, depois com o Terro, o último, agora com você. E uma coisa que eu já estou vendo em comum, né? São pessoas que cada uma tem uma experiência, e eu procurei ter o cuidado de justamente estar entrevistando pessoas que já têm alguma bagagem realmente específica dentro desses universos. Para a gente não ficar falando sobre o mesmo recorte, entendeu? Porque são recortes, Sim. Cada pessoa que eu for conversar aqui, se for uma pessoa que tem aí 20, 30 anos de experiência, ela vai vir com um legado sobre uma ótica, sobre um recorte, e é isso que me interessa. Só que aí eu fico observando o que depois quando você deita o travesseiro e vai dormir e pensar em tudo isso e tal. O que é comum? O que é que liga, né? Você vê, a festa, o forró enquanto festa, enquanto essa manifestação plural e ao mesmo tempo específica em cada tempo, em cada espaço. A gente estava tendo esse papo outro dia, conversando pessoalmente no telefone, lembra? Que tem a coisa do tempo e espaço, né? Que conforme as pessoas às vezes me perguntam ou me entrevistam sobre essas coisas, e eu falo assim, eu sempre procuro tomar o cuidado de falar assim, antes de começar a responder o que vem na cabeça primeiro, eu falo assim, tá, mas espera aí. A gente está falando de qual tempo e de qual espaço? Aonde? Aonde a gente está falando? De qual forró? De qual
matriz, quando e aonde. Porque isso é completamente distinto e específico, né? Continua, querido. Sim. Não, mas é por aí, né? Então, o que você me perguntou é isso. Então, de uma maneira geral, o povo todo festeja, mas o sotaque do forró que a gente tem, pelas coisas que eu tenho andado, pelas coisas que eu tenho visto, não dá para negar, né? Que é um sotaque do Nordeste, não tem como dizer. E você vai para o Nordeste, você tem outras manifestações, outras brincadeiras que dialogam muito, né? Dialogam muito. Nem todas, por exemplo. As pessoas costumam misturar no forró pé de serra o maracatu, né? A música, Falar, o tá dizendo. maracatu. Só que, primeiro que a gente tem que separar, né? Tem o maracatu de baque virado e o maracatu de baque solto. São coisas diferentes, manifestações diferentes, né? E segundo, que da região onde o forró pé de serra só tem esse nome de forró pé de serra porque Luiz Gonzaga nasceu no pé da serra do Araripe, né? Do Araripe, Pernambuco. Então, é uma referência geográfica. Forró pé de serra e o Gonzaga é dali. Claro que outras pessoas que não são daquela região, por exemplo, Jacques do Pandeiro e outros, né? Muitos outros, são da região, principalmente do Agreste, né? Mas, de uma maneira geral, o maracatu de baque virado, ele é uma tradição que está na faixa litorânea. Então, quando você pega aquele... Adoro usar esses sons nas minhas aulas. Quando você pega essa batida, esse baque ele não é sertanejo, ele não está no Agreste. Ele está na faixa litorânea. Só que o que acontece? Aí você vai ter uma época que os grandes escritores, né, os grandes compositores começam a se inspirar na cultura tradicional para fazer letra. Então eles trazem isso, porque o maracatu, no Recife, primeiro que o maracatu por si só, com as grandes nações do Recife, já é um espetáculo de muita força, muito impacto. Não dá para você ver um maracatu passando e não se sentir impactado com aquilo. Imagino. Né? E aí, quando você vê aquilo, você fica com aquilo na mente, você faz uma música com relação àquilo. Mas no sertão não tem registro de maracatu tradicional há muito tempo atrás. Não tem, né? Na década de 20, 30, 40, 50. Isso aí estava no Recife. Quer dizer, na faixa litorânea, entre João Pessoa e Recife, né? Desculpa, Fernando, você está falando, eu tô... Desculpa, só estou anotando umas coisas aqui, eu estou com o celular aqui assim, encostado no notebook, e eu estou falando umas coisas, para não te interromper toda hora, que me vem na cabeça sobre o que você está falando, para depois eu entrar com certos comentários. Vamos lá. Massa, então. E aí tem isso, só que faz parte da cultura do forró músicas que fazem referência a isso aí, né? Mas é importante dizer que o maracatu não é um ritmo do forró pé de serra. O maracatu é um ritmo nordestino, né? Assim como o coco, né? Você tem diversas variações de coco. Tanto que não precisa ir muito longe, né? Deixa eu fazer uma entrada sobre isso. Ó. Eu costumo dizer assim, que tem essa questão da árvore, né? Tem coisas que começam, que tem uma origem em algum lugar, né? Criam algumas manifestações. E aí vão crescendo galhos. E na dança, por exemplo, é muito assim. Né? Depois os galhos vão crescendo e alguns galhos crescem mais do que os outros, numa árvore, naturalmente. E aí tem os subgalinhos, às vezes é um galinho pequeno e tal, que eu chamaria numa linguagem de dialetos. Às vezes tem uma linguagem, e tem os dialetos, né, que é um jeito muito específico, que às vezes foi esquecido e tal. Isso é uma questão. Essa questão que você falou do maracatu e do coco, do Jacques do Pandeiro, o Jacques Pandeiro fala assim: responda esse coco com palma de mão, isso é coco do norte, nunca foi baião. Ou seja, ele já questionava esse reinado do baião de Luiz Gonzaga e dizia assim, muito antes do Luiz Gonzaga inventar o baião, essa batida, essa rítmica do baião já existe no coco do norte e outras manifestações. Ele só pegou, puxou a síncopa um pouquinho mais para cá, um pouquinho, não sei, né, matematicamente, mais para lá e falou, isso é baião. Mas já tem não sei aonde. Só que ele veio para o Sudeste, veio para o Rio de Janeiro e virou uma cultura que foi espalhada depois pela mídia, naquela época, para o Brasil inteiro. E aí vira uma referência como isto é o correto, ou isto é o mais certo, né? Na verdade, existe muita coisa que não chegou nesse lugar, né, mas que já existia antes.
Tudo isso junto, né? Sim. Não, e esse negócio do baião, né? Cada lugar, até isso questiona até o trio, né? O que a Sim, gente tem como, nossa, o trio, pé de referência, né? serra, sanfona, zabumba e triângulo, né? Isso foi um formato que o Luiz Gonzaga criou que facilitava as viagens, só isso. Exatamente. Só isso. Exatamente. Porque antes de tudo, né? No sertão, principalmente naquela região, porque o Luiz Gonzaga nasceu no pé da Serra do Araripe, que fica na região do Cariri, né? Sim. E ali a região se chama região do Cariri, exatamente. Você viu Peraí, que a o Noa Miguel está está fazendo uma falando pergunta aí? Ela está aqui. comentando que ela também acha que nunca vê as diferenças, né? Essa confusão É, que existe da parte da música e a parte da dança, como é que é cada coisa, né? É muito importante quando a gente vai falar de alguma coisa primeiro, quando as pessoas me perguntam também, falar assim, mas calma, vamos falar de música sobre esse assunto. Ou esse assunto sobre dança, porque senão você fala, o forró, aí a pessoa que está ouvindo lá do outro lado às vezes não entende de que parte do forró a gente está falando. É legal a gente especificar, né? é. Mas então, nesse momento a gente está falando do quê? De que o forró daquela região, o tipo de festa que talvez naquela época nem chamava de forró, provavelmente chamavam de samba. A gente tem várias Justamente. referências, né? O pessoal No falando, samba. rapaz, vamos pro samba. E aí no samba, daquela região, tocava aquele tipo de música que eles ouviam ali. Então você já tinha muita gente tocando gaita, que a sanfona sempre foi um instrumento caro. Você tinha Sim. muita gente tocando gaita, você tinha muita gente tocando isso aqui, ó, Rabequinha, rabeca, coisa né? Então boa. você tinha muita gente fazendo. Tem tradições de coco do sertão que é só na palma de mão, na pisada e no gogó, no canto, Olha só. né? Tem coco que é só de ganzá, tem coco que é só de. Já tem coco que tem bumbo, né? Tem a zabumba, ou o melê, que eles chamavam. Então, a música do forró, essa música dessa festa, ela se compunha, tinha vários formatos, né? Onde se compunham. Se configuravam de diferentes maneiras em diferentes lugares, né? Aí o Luiz Gonzaga, como você falou, vai para o Rio de Janeiro e aí ele tem uma outra visão, né? Uma visão artística, uma visão mercadológica que, Mercadológico. que influencia um monte de coisa, né? Influencia o nome, né? Influencia a tentativa dele de emplacar outros ritmos, como o chachado, por exemplo, né? Porque naquela época o nome dos ritmos fazia diferença, né? Então teve uma época que falava muito de modinha, aí teve hora que juntou com lundu, depois de hora que virou machixe, e aí as coisas iam, aí tanto que o baião deu uma caída quando entrou o quê? A Jovem Guarda, quando entrou a Claro. Bossa Nova. Então era sempre uma coisa mercadológica, sempre teve uma coisa mercadológica envolvida também. Você viu a pergunta do Miguel aí? Vi. Então é o seguinte, o Miguel, o forró, a gente pode, né, enquadrar o forró enquanto festa. Existe a palavra forró, ela serve para designar uma festa. Servia, só que a partir de determinado momento ele começou a designar um tipo específico, né? A primeira gravação que tem de forró é com Luiz Gonzaga cantando forró de Mané Vito. Até então, você talvez tenha uma anterior a essa que eu vi esses dias, mas não me lembro, mas que de uma maneira geral, o forró se designava festa. Atualmente, você tem uma diferenciação do que é o ritmo do baião, que ele tem uma tendência a ser mais acentuado no contratempo. Tic, Justo. tic, tum, tic, tic, tum, tic, 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 tum, tic, tic, tum, tum, tic, tum, jogando sempre para o contra. E você tem o ritmo do forró, que tem uma tendência a acentuar mais no chão. Tum, tum, tac, tac, tum, tac, tum, tac, tac, tum, tac, 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 tum, tum, tac, tum, tum, tac, tum, tum, tac, tum, tac. Então tem uma diferenciação rítmica, assim, né? Aí dentro desses outros ritmos do forró pé de serra, você vai ter chachado, vai ter o shot, vai ter o samba e o arrastapé, samba matuto. Só que a maioria das pessoas não se atenta para esse tipo de acento. Então, muitas pessoas ficam com a dúvida, isso é forró ou é baião? Só que eu acho importante falar, eu tenho feito aula de zabumbas com algumas pessoas, né? Com o Escurinho e com para mim, tem bastante admiração pelo trabalho dele, com o Guegué Medeiros também, que é um cara paraibano, Alguém sabe muito. feríssimo, cara. Exatamente. Só que uma pessoa, só que eu sempre tento ir nas referências dos velhos. Então, quando eu vou procurar a tradição oral, eu sempre vou falar com o mais velho.
Um dos mais velhos que eu conversei aqui em São Paulo é o Zito do Trio Sabiá. Boa. E aí eu fui tocar com ele, e aí quando eu comecei a bater o forró, ele já falou, tá com esse forró de paulista, né? Ele falou, você toca esse forró de paulista. Eles, só um minutinho. Obrigado. Desculpa, querido. Coisas de casa. Aí ele falou, você toca esse forró de paulista, né? Aí eu falei, rapaz, como é que é esse negócio aí? Aí ele foi para um lado e tal. E aí eu fiquei ali com ele, só que o que acontece? Aí eu fui falar para ele, falei, pô, Zito, o que que você acha, né? Porque quando eu vou tocar com o pessoal do Nordeste, é outro andamento, é o forró lá para frente, é outro jeito, né? Aqui no Sudeste a gente meio que condicionou ou trouxe ou estabeleceu um sotaque um pouco diferente do que é tocado no Nordeste atualmente. Você assistiu a live do Mumu? Não, não assisti. Do Dona Zé, ele fez uma live que falava sobre isso, foi muito legal. Depois a gente fala. Então, e aí tem lugar do Nordeste que você vai tocar com o zabumbeiro velho, você fala, vamos tocar um forró, ele vai, ele faz uma levada de forró. Tum, 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 tum. Aí você fala, vamos tocar um baião? Vamos. Aí ele faz a levada de forró do mesmo jeito. Né? E a mudança é verdadeira também. Você tem cara lá que só toca uma levada de baião. E seja a música que for, o cara toca essa pisada a noite toda. A live do Acisão ontem, você viu? Então, eu não vi, eu vi uns pedacinhos só, não vi com muita atenção, não. Pegada nordestina total, assim. Então, é outro jeito, né? Mas tem essa questão de cada lugar acaba tocando de um jeito. Sim. O Luiz Gonzaga tocou com muitos zabumbeiros. Né? O Escurinho, por exemplo, eu fico vendo ele tocando lá no palco do Remeleixo, etc. E outros zabumbeiros. E às vezes a gente reconhece a célula rítmica que a gente chamaria de forró numa mesma música. Daqui a pouco rola uma repicada, daqui a pouco entra no baião, daqui a pouco entra no sei do que, aí faz um repique, não sei o que, aí volta pro forró, aí é baião, mas era um baião. E a gente fica meio, né, perdido, na verdade. Mas é isso, né? É que a maioria das pessoas também que dançam não tentam sim. Tá travando o meu áudio? Aqui não. A Fernanda falou que deu uma travada. É. Mas enfim, muitas pessoas que dançam, né? Elas não, às vezes elas não se embrenham tão profundamente na questão rítmica, né? Então às vezes dá um curto-circuito. Aí algumas pessoas têm essa dificuldade. Mas deixa eu fazer um comentário comum, né? sobre isso, Fernando. Aqui no Sudeste, falando do nosso universo aqui, que a gente está em São Paulo, e aconteceu esse movimento do forró aqui há 25 anos e tal. E aí eu participei do Fórum no Forró que teve o ano passado, eu acho. Aqui veio o pessoal do Nordeste, teve uma coisa super gostosa e tal. E eu estava participando de uma roda no palco. Num certo dia, estava o Salatiel do meu lado, estavam os índios aqui do interior de São Paulo, do meu lado esquerdo, o Salatiel do meu lado direito, o Ivan Ribeiro, que é mais da dança de salão, do forró, das danças do forró do Nordeste. Enfim. E aí o pessoal me perguntou muito, fizeram perguntas diretas para cada pessoa, né? E para mim perguntaram assim, por que a gente aqui em São Paulo dançava tudo igual? Se toca um baião, toca um shot, toca um forró, toca um chachá, toca um maracatu, toca um assim. E a galera no canto da ema, no Remeleixo, tá dançando na mesma marcação e do mesmo estilo de dança, né? Aí o Magno, inclusive, complementou essa pergunta lá, né? Que é o dono do canto da ema, um dos donos. E aí eu falei, olha, porque aconteceu esse fenômeno aqui em São Paulo. Ninguém inventou nada, né? Aconteceu naturalmente. A moçada nova da época foi frequentando, foi usando as suas referências pessoais e não bebeu em nenhuma das fontes que normalmente se beberia. Ou seja, não bebeu na fonte da dança de salão, ou seja, não roda salão, não tem excessiva procura com postura, não tem excessiva procura com estética, com estar de calça, com estar devidamente alinhado, porque não é um baile típico que bebe no DNA do manual da dança de salão. A moçada nova não bebeu nessa fonte. E nem bebia na fonte da cultura popular do Nordeste.
Porque era um pessoal de classe média, a maioria, era PUC, Mackenzie, USP, FAAP, era um povo burguês, vamos colocar assim, que estava se Sim. misturando ali. Depois misturou tudo, mas predominantemente quem fez o forró universitário foi essa galera. Você acha que eles iam beber primeiro na fonte dos pais e dos avós dele, que era o salão de baile de dança de salão? Você acha que eles iam beber em fonte do Nordeste, que eles super estavam distante disso? Então, inventou-se primeiro um outro DNA. E aí passaram 20 anos, repetindo aquilo 10 vezes por semana, toda noite, toda noite. Aí, de repente, chega o Nóbrega aqui, chega a galera da cultura popular, e aí vai lá no canto da emo, vai lá no Remeleixo, vê o pessoal dançando e diz assim, olha, desculpa aí, para a música, eu brinquei, eu falei isso na hora lá na palestra, né? Ó, por gentileza, dá para vocês pararem a música, por favor? Ó, para o palco, para o PA, para o som, para tudo. Aí pega o microfone e diz assim, é o seguinte, galera, o que vocês estão fazendo aqui é errado, blá, 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 blá. Já está sendo repetido uma cultura há 20 anos, que tem que beber em outra fonte. Aí eu fui meio que crucificado por ser o professor, um dos mais antigos, que levou isso para o mundo inteiro, não sei o quê. E aí você fica meio como culpado de ter repetido a cultura errada. Você entendeu? Não, porque você devia Rapaz, ter... como é que você consegue dormir à noite com essa culpa, hein? Porque você devia ter, lá em 1998, 99, em 2000, subido no palco e dizer assim, seu bando de burro, seus malucos, isso aqui não existe, isso aqui está tudo errado, não é assim que funciona. Tanto que na época eu fiz uma entrevista no jornal e o nome da entrevista era Forró Universitário Não Existe. Eu dei essa entrevista. Porque o que eu queria dizer? Que não existia enquanto o nome forró universitário era só um apelido, blá, blá, blá. Até o dono do Remeleixo na época me crucificou também. Falou, como é que você fala isso? É contra o próprio forró. Enfim, eu estou aqui dizendo que existem variações e que cada variação de tempo e espaço deve respeitar a outra. É isso que eu estou dizendo. Exatamente. Eu acho que uma das melhores... Porque, de fato, a dança do Sudeste, embora a gente dance com a música do Nordeste, a dança do Sudeste tem um outro sotaque. Completamente diferente. Agora, completamente diferente. Agora, eu acho importante dizer, para quem conhece a história do boom do forró aqui no Sudeste, como você desde o começo e eu um pouquinho mais tarde, e outras, né, muitas outras pessoas, não foi um movimento escolarizado, foi um movimento espontâneo. Perfeitamente. Né? É um movimento espontâneo. O Remeleixo tinha dia que tinha, sei lá, 200 alunos na aula. Só que você ia na balada, tinha 1000. 10 vezes mais lá. Na semana Então, passava 10 mil, 15 mil pessoas por semana lá, imagina? Então não dá para falar que o pessoal aprendeu a dançar, porque não. E quem fazia aula, né, a gente sabe que existe aqui em São Paulo, pelo menos, imagino que em outros lugares também, tinha um jeito, no Projeto Equilíbrio, o pessoal explodiram quem? As bandas de forreg ali, né? Peixe Elétrico e outros ali que pá. Ali a galera tinha um sotaque de dançar diferente do Remeleixo. Cada casa tinha. Cada casa tinha um sotaque diferente. E aí o que acontece? A pessoa que fala, e eu já vi muitas pessoas criticando, e eu acho que faz sentido, quando ele critica, se toca shot, toca baião, toca forró, se tem toda uma diferença de acento, por que vocês dançam tudo igual? Eu acho que é um questionamento inteligente. Mas eu posso fazer uma defesa em relação a isso? Olha só. Claro. Eu comparo com dançar, por exemplo, com falar inglês. Eu falo inglês que eu considero, que os meus professores consideram intermediário. Não dá para eu defender uma causa de advocacia em inglês. Eu não sou perito técnico e nem sou um fluente lá, igual uma pessoa que nasceu e cresceu num país que fala inglês. Mas eu me viro. Se eu for um básico em inglês, nível 1, nível iniciante, beginner, como é que eu vou manjar de dialeto? Como é que eu vou manjar de sotaque? Como é que eu vou saber o sotaque de Londres, o sotaque da Austrália, o sotaque do Bronx nos Estados Unidos? Comparando isso com os baladeiros, o pessoal que dança forró na noite, a maioria não é um profundo conhecedor profissional, dançarino, especialista naquilo. Ele está lá tomando cerveja, se divertindo, não quer saber dessa profundidade dessas coisas. A maioria.
Talvez quem queira saber é esse, sei lá, 5%, não sei quanto por cento, que vai estudar a aula, que vai, né, entender célula rítmica e tal. Mas isso é uma ínfima minoria. Para essa galera a gente fala, mas você não pode chegar lá e brigar com a balada inteira, que quer mais se divertir, dar risada, beber e ficar de boa e ter o seu cantinho sossegado e dizer muda essa porra toda que não é assim. Isso não existe. Não, e isso é uma coisa que é o que eu chamo de tentativa de proteger o seu mercado, né? Perfeito. Aí você bateu Então, no ponto. eu vejo muitos professores, assim, nada contra, né? Você defender a sua verdade. Mas o forró é maior do que do que tudo. Não tem ninguém, Concordo. né? Se tem uma pessoa que talvez a gente possa comparar o forró e ele é o Luiz Gonzaga. É. Mas mesmo assim o forró já estava antes dele, né? Ele só fez o trabalho dele. Então algumas pessoas tentam fazer, não, isso aqui é o forró e tal, porque é o certo. Não, não Eu dá, chamo né, isso cara? de Porque bairrismo. a pessoa vai pro forró. É claro, hoje em dia a gente tem muitos nichos de forró. A gente tem Perfeito. o nicho feminista, a gente tem o nicho do tradição, a gente tem o nicho do roots, tem o nicho do forró de campeonato, tem o nicho de Mas forró aí do são campeonato. os desdobramentos, né? É. Só que, antes de tudo, forró é festa, mano. Se o cara tá lá no forró e tá se remexendo e tá festejando, já é bom. Perfeito. Se você como professor vai conseguir fazer que o seu aluno abra os horizontes, tenha uma consciência corporal, o abraço seja bom, a condução de perna, tudo mais. Claro, Isso é isso o papel do tudo, professor, né? isso faz a dança crescer. Agora, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, os professores principalmente, para que um abraço aí pro Jackson da Sanfona, viu? Um camarada lá. Esse Cabra aí, ó, bom, São José do cabra bom. Belmonte. Se encontramos lá em Lille e fizemos uma forrosada miserável lá. Conheci esse cara lá em Barcelona, lá na Europa também. Gente boa. Aí, ó. Eu acho que os professores têm que tomar cuidado para que a vontade de que ele tenha de fazer o trabalho dele crescer, que eu acho muito válido, não fazer o movimento do forró cair. E o movimento do Perfeito. forró tá para as pessoas se conhecerem, se festejarem, né? Agora é o seguinte, o Edson ele perguntou um negócio para mim aqui, ó. Tô vendo aqui agora. Ele falou: agora que as pessoas sabem da onde vem o forró, o que, que vão fazer com essa informação? Olha, Edson, eu não sei dizer o que fazer com essa informação. Eu sei o que eu fiz. O que Boa, eu fiz, excelente. o que eu fiz foi tentar buscar e compreender o que já acontecia aqui, porque aqui já acontecia. Ninguém mandou, ninguém criou. Aqui em São Paulo é o que o Evandro falou. Só no Remeleixo, 10, 15 mil pessoas por semana passando, fora no KVA, fora. Então, eu fui entender isso que eu vivenciei, aprendi e fui entender como é que funcionava no Nordeste. E aí, para entender como é que funcionava no Nordeste, eu também fiz o quê? Passei por Brasília, que tem um cenário de forró muito forte. Para entender também, eu passei por BH, fiquei um tempo lá em BH, indo no forró lá em BH. Né? Nesse tempo que eu viajei em 2008, aí fui para BH, fiquei lá. Tem um movimento de forró forte em Manaus que eu ainda não conheço e quero conhecer. Porque o fato de eu saber que o forró é nordestino, eu sei disso. Se alguém perguntar para mim, eu vou dizer isso até o fim da vida. Agora, não quer dizer que o que chegou em outros lugares não